sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu és santo, não há outro como tu. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos declarar isso em nome de Jesus. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão,
hoje somos filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso, somos filhos, somos filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Vamos, libere isso em sua casa. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor, do seu grande amor. Seu amor me encontrou. Amém. Graças e paz a todos que estão acompanhando a gente pela nossa live da nossas mídias Ágape. A gente está aqui hoje para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né? Uma palavra que possa trazer aquela luz no fundo, né? Às vezes o que nós temos visto são escuridões, coisas que tentam roubar a nossa paz, coisas que tentam roubar a nossa tranquilidade do dia a dia. Só que quando nós nos apegamos ao Senhor, nós nos apegamos à verdade dele, eu te garanto que nós conseguimos chegar à paz verdadeira. Eu queria estar comentando um pouquinho com vocês hoje sobre promessa e confiança. Por que promessa e confiança? Promessa é uma das coisas que mais move o povo de Deus. Não sei vocês, mas eu durante vários momentos da minha vida via muitas pessoas perguntando: e minha promessa? Qual que é o propósito de Deus para minha vida? Por que eu estou nessa terra? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito celestial? Qual que é o meu propósito? Qual que são as minhas promessas naturais? Eu queria ler com vocês um pouquinho aquilo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Nós, como filhos de Deus, nós temos várias missões. Nós temos vários desafios aqui nessa terra. Só que, no que é que nós precisamos nos apegar? Onde a gente precisa tocar? Onde a gente precisa chegar? Para que as promessas de Deus realmente se cumpram na minha vida e na vida de cada um que está nos assistindo. Vamos lá comigo lá em Hebreus, então. Hebreus 11, versículo 32. 11:32. Aqui diz o seguinte: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em retirada exército estrangeiro. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Bom, aqui nós temos uma passagem de Hebreus 11, onde eu já vi várias ministrações, falando sobre a fé. O capítulo 11 já começa falando sobre a definição de fé. Só que o que foi pontual? O que foi necessário? O que foi de diferente na vida de algumas pessoas? Aqui o autor de Hebreus, ele começa dizendo, o capítulo 11 inteiro ele dá exemplo de pessoas. Ele começa com os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele vai para Moisés, vai para Raabe. E antes de finalizar essa passagem, esse discurso que ele queria falar um pouquinho sobre fé, ele se lembra de alguns homens. Mas ele fala assim, eu imagino, sabe, esse autor naquela ansiedade, naquela agonia. Eu precisava falar mais com vocês. E ele começa a citar algumas pessoas. E essas pessoas, o diferencial na vida dela, na vida de cada um dela, é que elas se apegaram na fé. Promessa e confiança. A definição de promessa é dar esperança a alguém. Comprometimento. Quando eu me comprometo com alguém, eu dou esperança a ela. Eu faço uma promessa. Confiança está relacionada à nossa fé. Quando nós temos segurança em alguém. A gente só tem segurança em alguém que a gente conhece, não é mesmo? Igual a confiança que eu tenho no Lucas hoje é muito diferente da confiança que eu tinha nele, por exemplo, há um ano atrás, antes de conhecer. O Marquinho tá aqui comigo também, nosso parceiro. A confiança que eu tinha nele há um ano atrás é muito diferente da de hoje. É o relacionamento, é a convivência que faz isso. Eu queria tocar em 2 pontos nessa nossa ministração inteira. Primeiro, a confiança não tem que ser uma confiança de palavras, tem que ser uma confiança de atitudes. Na palavra de Deus diz que esses homens, eles se apegaram, eles se lançaram na fé, porque pelo intermédio da fé, eles conquistaram. Pelo intermédio da fé, as promessas se concretizaram. E a confiança justamente está ligado com a palavra fé. Se eu tenho fé, tão logo eu tenho fé. Sabe por que muitas pessoas não conseguem atingir muitas coisas em Deus? E não conseguem vivenciar aquilo que nós lemos aqui em Hebreus? É porque elas não se apegaram na confiança. Elas não lançaram mão na fé, naquilo que Deus pode fazer. Às vezes o dia passa, nós vemos tantas notícias ruins. Ao invés de nós sermos apaziguadores, pessoas que vêm e trazem a paz para a situação, nós acabamos emitindo e reproduzindo o desespero da sociedade. Nós temos que ser pessoas que tragam a paz, pessoas que tragam confiança, pessoas que levam as pessoas a terem fé em Deus. Esse não é momento da gente ficar em desespero. Se você quer ser uma pessoa antenada, eu não estou falando para você deixar de ser uma pessoa atualizada, não. Olha a estatística. Não tem nenhum problema você ver a estatística. Mas qual que é a minha intenção? Qual que é a intenção do meu coração em reproduzir o desespero no coração das pessoas? Porque será que a confiança que eu expresso, a confiança que eu falo, não, eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, será que a reprodução do meu desespero para a vida de outras pessoas realmente reflete a confiança que eu tenho nele? Porque a confiança, cara, ela é aqui de dentro. Elas são em atitudes, não só em palavras. Você quer uma dica? Todo mundo da Ágape.
a dica, não reproduza mais desgraça. Não reproduza aquilo que traz pânico para as pessoas. Pelo contrário, traga uma palavra de esperança. As pessoas, às vezes, do seu lado não têm a fé que você tem. Às vezes ela vai precisar que você carregue ela, que você levante ela. Levante a fé, levante o ânimo. Amém? E Jesus me deu, o Espírito Santo foi me lembrando de algumas coisas, preparando essa ministração, sobre algumas pessoas. Me lembrou de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, quando eles foram colocados à prova, quando chegou no momento de expressar, de colocar para fora a confiança e a fé deles, onde todo o império da Babilônia, que era o maior império daquela época, todo o império se dobrou diante de um Deus falso, aqueles homens continuaram em pé. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que aquele Deus era um Deus vazio, um Deus que não traria resposta. Sabe por que às vezes você não tem resposta? Porque eu não tenho resposta? Porque às vezes nós estamos igual ao pessoal da Babilônia, buscando coisas vazias, buscando coisas sem esperança. Mas a partir do momento, cara, que a gente se apegar no Senhor, você pode ter certeza, a sua fé vai te permanecer em pé. Embora todo mundo esteja debruçado, embora todo mundo esteja ali antenado a Deus que não traz esperança, nós estamos apegados ao Deus que traz esperança. Aqueles homens viveram grandes milagres, e aqui hoje nós estudamos a história deles. Mas porque chegou um dia na vida deles, onde eles tinham a chance de se prostrar para aquilo que é vazio, para aquilo que é sem esperança. Mas eles bateram no peito e falaram, não, agora não é momento de desespero. O que estava em risco ali era a vida deles. Eles não entraram em desespero. Eles se apegaram na fé. E logo após, as promessas de Deus se cumpriram. Aqui em Hebreus, o segredo para o cumprimento das promessas na vida de cada herói da fé era o apego. Era eles abraçar a fé que eles tinham, a confiança que eles tinham em Deus. Não era a confiança no próprio braço, era a confiança em Deus. Gideão, ele é contado como um dos heróis da fé aqui também, mas porque ele se apegou na fé. Eles eram fracos, eram em menos quantidade, mas como eles se apegaram na fé em Deus, eles se tornaram um exército que fez história. Hoje nós estudamos homens como esses, porque eles se apegaram na fé. O que dizer de Noé, então? Noé, num tempo tão incoerente para ele estar construindo uma arca, Deus fez uma promessa para ele. A promessa era o dilúvio. A arca não era a promessa. A arca era o caminho da fé, o caminho da obediência que Noé tinha que trilhar para chegar na promessa, o dilúvio, que era o juízo daquele momento. E Noé passou por um desafio muito grande, que era o descaso, o desprezo, a zombaria social. Imagina, ele ficou durante anos trilhando o caminho da obediência. Sabe qual que é o resultado da minha fé e da sua fé? É a obediência. Noé ficou ali durante anos produzindo a arca, que era o caminho da obediência dele. Era a fé dele sendo expressa em cada detalhe. Cada dia que ele acordava, cada dia que ele ia pra rua para construir aquela arca, e vendo várias pessoas passar por ele e zombando dele, eu imagino ele se lembrando da promessa que Deus fez. Embora todo mundo vá na contramão, eu prefiro ficar aqui, porque a promessa é de que se eu caminhar no caminho da obediência, por causa da minha fé, não só eu, mas a minha casa vai ser restaurada. Sabe por que às vezes a minha e a sua família não está restaurada? Porque o nosso caminho da fé em obediência não está trilhado. Noé, ele só conseguiu se salvar e salvar pelo menos a sua família, porque todas as pessoas que passaram ali tiveram a oportunidade, mas ele só conseguiu se salvar e salvar a sua família porque ele trilhou por muitos anos no caminho da obediência. E ele salvou não só a si. Ele não começou uma descendência só a partir dele, mas toda a família dele participou daquilo. Então fica um desafio para você. Para de olhar para as zombarias, para de olhar para aquilo que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Se Deus liberou uma promessa para você e para mim, vamos trilhar no caminho da obediência. Amém? Segundo ponto.
toda a promessa natural, tudo aquilo que nós vamos fazer nessa terra é muito importante. As conquistas naturais são muito importantes. Ela traz uma satisfação pessoal. Só que, acima de tudo isso, eu e você precisamos olhar, sabe por quê? Para a promessa eterna. Tudo aquilo que nós construímos hoje, tudo isso que você está vendo aqui, isso aqui vai passar. Existem as promessas que se cumprem até eu morrer, mas existe uma promessa maior que se inicia quando eu morrer. Essa é a promessa celestial, a promessa da salvação, a promessa das boas novas. E essa é a melhor. Lá no versículo 35, parte B, diz o seguinte: uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Na versão NTLH fala assim que a fim de conquistar uma vida melhor, uma nova vida, e essa nova vida está se referindo à vida eterna ao lado dele. Sabe o que acontece? Esses homens da fé, esses heróis da fé, eles caminharam por essa terra, eles se entregaram, eles reconheceram tudo aquilo que eles cumpriram aqui como profetas, a promessa natural, a promessa que eles cumpririam aqui na terra. Mas sabe o que realmente estava no coração deles? A promessa de que um dia eles estariam junto com o Senhor lá no céu. Isso é o mais importante. Se apegue àquilo que é natural, mas se apegue com muito mais força, com muito mais empenho naquilo que é celestial. Aquilo que é celestial, cara, não vai acabar. Vai iniciar com a minha e com a sua morte. Mas em Deus vai iniciar. Amém? Então eu acredito, eu queria fazer uma oração no final para que Deus restaure na nossa vida. Nos lembre, porque eu acredito que muitas pessoas sabem quais são as suas promessas. Mas às vezes elas sempre olham para o dia do amanhã. Sempre falando, não, o meu propósito está no dia do amanhã. Não, o seu propósito está no dia a dia. Esses heróis da fé, eles estão aqui porque eles acreditaram, cara, a minha promessa está no meu dia a dia. A minha entrega está no meu dia a dia. Então eu queria fazer um desafio. A partir dessa semana que você possa fazer um mindset, uma mudança de mente. Vamos ver estatística? Bora. Vamos ser umas pessoas atualizadas. Mas vamos nos apegar à fé nele. Porque esses homens, se eles estão aqui sendo citados por esse autor nessa epístola, é porque essas pessoas, mesmo vendo a diversidade, elas se levantaram. Elas acreditaram que, cara, a promessa de Deus foi lançada. Deus se comprometeu. Promessa é isso. Quando você se compromete com algo, Deus ele se comprometeu em fazer a parte dele. Agora a pergunta é: qual que é a minha parte? O que eu preciso fazer? Qual que é o meu comprometimento? O que você vai se comprometer essa semana para ser uma semana diferente? Essa semana que passou, às vezes nós ficamos muito presos naquilo que está no auge das notícias. Mas será que você não tem perdido uma oportunidade de buscar a Deus? Será que você não tem perdido uma oportunidade de ler um livro que possa te acrescentar alguma coisa? Tenta olhar o cenário de uma forma diferente. Os heróis da fé, eles passaram por muitos desafios, por muitas zombarias. Mas por ter se apegado à fé, por ter se apegado à confiança em Deus, hoje nós estudamos sobre eles. Tá? Eu queria ler uma passagem de um livro de um pastor. O nome dele é Morris Wendell. Não sei se assim se pronuncia. Mas diz o seguinte, no livro Como Conhecer a Deus, na página 121. A obediência resulta somente pela fé, porque Jesus é o nosso poderoso exemplo. Ele viveu e efetuou suas obras mediante o poder que lhe vinha de cima, e não por algum poder inerente. Ele veio a este mundo não apenas para morrer por nós, para pagar a pena pelo pecado, mas também para mostrar-nos como viver dependendo de um poder superior. Jesus levou uma vida de obediência exclusivamente pela fé e tornou-se o maior argumento para provar-nos que somos convidados a viver como Ele, em obediência pela fé. A vida de Jesus aqui na terra é resultado da obediência
e da fé que ele tinha em salvar, em trazer esperança para cada um de nós. Se Jesus fez isso, o nosso maior exemplo, nós também temos que nos apegar à fé e trilhar o caminho da obediência. Só trilhando o caminho da obediência nós vamos conseguir chegar lá. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, uma palavra curta, mas acredito que o Espírito Santo ele pode trabalhar no nosso coração através desse princípio de obediência, fé, confiança. Sem confiança, nós não conseguimos chegar muito longe. A gente tem que ter fé. Nós precisamos ter fé. Amém? Deus possa te abençoar.